Fala aí, vestibulando, vamos atacar mais um de Física do Enem 2022. Então bora, questão 116 do caderno azul do Enem 2022, Física. Antes de começar, se você tem interesse em aulas particulares, só mandar um e-mail pro e-mail que está aqui na descrição do vídeo, e-mail do vestibulando, só mandar sem compromisso. Além disso, já quando você for lá ver o e-mail, já deixa seu like, já se inscreve no canal, que isso é muito importante para mim e eu agradeço demais, galera. Então bora. O manual de uma ducha elétrica informa que seus três níveis de aquecimento, morno, quente e super quente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão. Então tá aqui, vazão 3 tem 3 variações, vazão 6 tem 3 variações. Perceba que aqui ele está dando variação de temperatura e não a temperatura que ele chega, né? Variações de temperatura. Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 amperes, imediatamente superior à corrente máxima do circuito. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, imagina que eu calculei a corrente máxima do circuito, deu 18 amperes. Qual que é o múltiplo de 5 imediatamente superior a 18? É 20. Eu vou de 5 em 5, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, o valor que eu encontrar de corrente máxima, eu subo até o múltiplo de 5. Se eu encontrei 13, vai para 15. Se eu encontrei 18, vai para 20. Encontrei 25, fica 25. Encontrei 26, vai para 30 e assim por diante. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts e que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água, que apresenta calor específico de 4,2 joules por grama-grau Celsius e densidade de 1000 gramas por litro. O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por... Então, beleza, vamos ter que calcular a corrente máxima aí no circuito. Ele está falando para a gente que toda a energia é convertida em energia térmica. Então, beleza. Energia térmica, nesse caso, a gente sabe que não há variação de fase, né? A água não vira vapor nem gelo. Ela não troca de fase, então a equação que a gente tem que usar de energia térmica é que macete. Energia, quantidade de calor, né? Energia térmica é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT, vezes a variação da temperatura. Então eu vou ter que pegar esse valor de energia térmica e jogar em alguma equação de eletricidade para calcular a corrente elétrica. Que equação vai ser essa? A gente sabe que em qualquer sistema, energia é igual a potência vezes ΔT, né? O ΔT que eu digo aqui é tempo, ou seja, qual é a fórmula da potência? Potência é igual a energia sobre ΔT, certo? ΔT aqui é tempo, esse ΔT é temperatura, esse é tempo. Então, a minha energia aqui vai ser igual a potência vezes variação do tempo. Maravilha. Então, achando a energia térmica, eu consigo jogar na fórmula da potência, na forma de energia. Por quê? Porque aí eu consigo achar a potência. E o que eu faço com a potência? Na eletricidade não tem aquela formulinha UI, ou como muitos chamam piu, só mudar a ordem do U e do I. Potência é igual a tensão vezes corrente elétrica. Então, se eu tenho a potência, a tensão ele já me deu, que é 220 volts. É só achar a corrente elétrica a partir dessa formulinha aqui. Maravilha? Então agora vamos pensar, mas aqui ele deu várias combinações pra gente, vazão, variação de temperatura. O que a gente vai usar disso daqui? Vamos pensar. Se a gente quer a maior corrente elétrica, né, a corrente elétrica máxima, para uma mesma tensão, que é sempre 220 volts, se eu aumento a corrente elétrica, eu preciso da minha potência máxima para essa equação ser verdadeira, né? Corrente elétrica e potência são diretamente proporcionais.
Se eu tenho a potência máxima, para um mesmo intervalo de tempo, eu tenho energia máxima. Maravilha? Também, energia e potência são diretamente proporcionais, eles estão aqui em lados diferentes da equação. Se eu tenho a minha energia máxima, quer dizer que a energia térmica também vai ser a máxima, né? E, portanto, eu vou precisar do máximo lado direito aqui. C é sempre igual. C se mantém. Por quê? Porque o C da água, o calor específico da água, é sempre 4,2 joules por grama grau Celsius. Então, eu vou precisar que massa vezes ΔT seja o maior produto possível. A massa, de onde eu vou tirar a massa? A gente sabe que densidade é igual a massa sobre volume, né? Então, deixa eu circular a massa aqui e colocar aqui embaixo. Densidade é igual a massa sobre volume. Ele deu a densidade pra gente, ó, densidade de 1000 gramas por litro. Vamos imaginar então um ΔT, um tempo, passando de 1 minuto. Ou seja, 60 segundos. Vamos analisar 60 segundos desse tempo. Em 60 segundos, passa 3 litros na primeira situação e 6 litros na segunda situação. Então, deixa eu colocar aqui. 60 segundos é o que eu estou analisando. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na primeira situação, se eu tenho 3 litros, qual é a massa? Eu tenho 3 litros aqui. A minha densidade é 1000 gramas por litro. Se eu tenho 3 litros, 3.000 gramas, né? 1000 gramas por litro. Se eu tenho 3 litros, 3.000 gramas. É só jogar na equaçãozinha aqui, mas eu nem vou jogar nessa equaçãozinha porque é uma continha muito simples. Então, bora. Primeira situação, 3 litros, eu tenho 3.000 gramas. Segunda situação, 6 litros, eu vou ter 6.000 gramas, né? Maravilha, a massa eu achei. E o ΔT? O ΔT ele dá em várias situações. Eu preciso que massa vezes ΔT seja o máximo possível, porque eu quero a minha energia térmica máxima possível. Assim, a minha energia vai ser a máxima possível, potência a máxima possível, potência sendo a máxima, eu tenho a máxima corrente elétrica possível, que é o que eu quero. Maravilha. Para a primeira situação, qual é o maior ΔT possível? Não é 30 graus Celsius? Então, vamos multiplicar. Vai ficar 3.000 gramas vezes 30 graus Celsius. Isso aqui dá quanto? Dá 90.000. Segunda situação. 6.000 gramas vezes 15 graus Celsius, que é a máxima variação de temperatura possível. Isso daqui vai dar quanto? 60 mais 30. Também dá 90.000. Certo? Então não importa qual das duas situações eu pegar. As duas têm a mesma, o mesmo valor multiplicando massa por ΔT. Então eu posso escolher tanto a primeira situação, pegando 3.000 gramas de massa e 30 graus Celsius de variação de temperatura, ou a segunda situação, pegando 6.000 gramas e 15 graus Celsius de variação de temperatura. Maravilha? Então bora, vamos pegar logo a primeira então. Então vai, o que a gente vai fazer agora? Escolhemos 60 segundos de tempo. Em 60 segundos passam 3 litros. Dada a densidade, a gente tem que 3 litros são 3.000 gramas. Vamos encontrar então a energia térmica. Sabemos a massa 3.000 gramas, sabemos o C 4,2, sabemos ΔT 30. Achada a energia térmica, a gente joga na fórmula da potência para achar quanto vale a potência. Quanto é o ΔTzinho? É os próprios 60 segundos que a gente acabou de adotar. Achada a potência, a gente consegue achar a corrente elétrica. Então vamos embora. Primeiro passo. Q é igual a mc ΔT. Que macete. Q vai ser então igual a 3.000, a massa que a gente pegou, vezes 4,2. Aqui a gente sempre tem que tomar cuidado com uma coisa. A gente sempre tem que olhar
para a unidade do calor específico. Aqui ele está dando em joules, grama, graus Celsius. Então aqui a gente tem que usar a massa em grama, temperatura em graus Celsius, que é o 30, e a nossa energia vai sair em joules. Nossa Q vai sair em joules. Então, beleza. Vezes o ΔT, que é 30. Isso daqui vai dar quanto? 3.000 vezes 4,2 vezes 30 dá 378 mil. Então, vamos colocar aqui 378 mil joules de energia. Maravilha. Primeiro passo fizemos. Segundo passo, vamos jogar na fórmula da potência. Potência é igual a energia sobre ΔT. Potência é igual a 378 mil sobre ΔT, que a gente adotou sendo 60. Lembra que a gente está analisando 1 minuto? Por isso que a gente pegou 3 de vazão, 3 litros e 6 litros. E isso daqui vai dar quanto? 378 mil dividido por 60. Se você fizer a continha, vai dar 6.300 watts de potência. Agora, o terceiro e último passo, a gente joga na fórmula da potência da eletricidade, né? Que é igual a PUI, ou PIU. Potência 6.300. Tensão ele deu pra gente que é 220. Que é igual, né? Vezes a corrente elétrica. Corrente elétrica vai dar, então, igual a 6.300 sobre 220. Quanto que dá 6.300 dividido por 220? 28,6 aproximadamente. Então, nossa corrente elétrica deu 28,6 amperes aproximadamente. Qual que é a resposta, então? A gente tem que pegar isso e aproximar pelo múltiplo de 5 imediatamente superior. Qual que é ele? 30, né? Então, e dá 30 amperes. Nossa corrente elétrica, então, que o disjuntor deve ser especificado para é 30 amperes. A alternativa correta, a alternativa B de bola. Beleza, rapaziada? Então, questãozinha mais elaborada, a gente tinha que saber de energia térmica, né? Quantidade de calor, tinha que saber de potência e potência elétrica. Maravilha? Então, alternativa certa, alternativa B. Te vejo no próximo vídeo. Continue estudando, continue no vestibulando.